Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar das Sagradas Letras, e é um privilégio, para mim é uma alegria muito grande estar entrando no recesso do seu lar, através do seu celular, notebook, enfim. Eu quero estar junto com você nesses minutos para compartilhar das Sagradas Letras sobre a importância que nós temos de saber, de entender o que nos aproxima de Deus, o que nos concede viver uma vida plena de paz, de esperança, de confiança, de autoridade, com coragem, para que possamos enfrentar todas as circunstâncias, as adversidades que se deparam diante de nós no nosso dia a dia. Então, 8 defeitos de uma pessoa que se afasta, que ele faz afastar de Deus. Sabe que a única pessoa que pode impedir você de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que a pessoa, o que você quer para a sua vida, é você. Aquilo que Deus quer para você, às vezes o único impedimento entre o agir de Deus sobre a sua vida é você mesmo. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato. Não é aquele patrão que não lhe dá oportunidades, nem mesmo o diabo. Quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximar de Deus, nada e ninguém poderá nos afastar dele. Apesar disso, existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter e podemos evitar e que certamente nos afastam de Deus e da sua vontade para nós. Procuremos evitar esses comportamentos se você e eu quisermos ficar bem perto de Deus. Primeiro defeito, preguiça. Deus é um Deus de ação e por isso ele se alegra quando vê que nós damos passos de fé e estamos prontos para agir. A Bíblia fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar nas nossas vidas. Provérbios capítulo 6, versículo 9 a 19 diz isso, você pode meditar lá. A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pode ser fatal, letal para a nossa vida espiritual, porque nós nos distanciamos de Deus por falta de contato. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar, de ler a Bíblia, o que nos deixa frios espiritualmente, ou seja, mais distantes de Deus. Se esforce, procuremos nos esforçar, estabelecendo um plano e separe um tempo para orar e para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia. Não é sábio querer começar orando e lendo a Bíblia durante 2 horas, mas comece com 10 minutos por dia e vá aumentando aos poucos, 5 de oração, 5 de leitura. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai se sentir mais forte e mais perto dele. Segundo defeito, fofoca. Fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma ou outras pessoas, mais pessoas, sem que haja o consentimento delas. Fofoca pode revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar histórias sobre outras pessoas. Essa atitude normalmente causa discórdia e desunião entre as pessoas e por isso é um pecado perante Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos adverte a não fofocar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A Bíblia também nos adverte a evitar os fofoqueiros. Provérbios 20, 19 diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, falar sobre isso nas costas dela com outras pessoas
não vai ajudar essa pessoa nessa situação. Pelo contrário, pode até piorar. Deus conhece a intenção do nosso coração. E se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com esta pessoa. Ou então simplesmente orar por ela. A obra é de Deus, quem realiza é Deus, é o Espírito Santo. Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada. Efésios, capítulo 4, versículo 29, fala sobre isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não tem o que falar? Não fale. Terceiro defeito, inveja. A inveja é uma das obras da carne que são descritas em Gálatas capítulo 5, versículo 21. O que significa que é um pecado e que devemos eliminar das nossas vidas se quisermos viver perto de Deus. Nós temos que tirar tudo aquilo que nos distancia de Deus. Ter inveja de alguém é querer fazer ou querer ter algo que não é nosso. E isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem-sucedido em determinada área da vida desse alguém. Um dos segredos da felicidade, que é a melhor forma para combater a inveja, é o contentamento, é aprender a se contentar. Paulo escreveu, Filipenses 4, versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu preciso me contentar. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas dos outros. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar parado. Isso não significa que você não deva lutar para melhorar as suas condições de vida. Não, lute, mas sem cobiçar, sem invejar. Mas aprenda a glorificar a Deus mesmo quando as coisas não estiverem correndo do jeito que você gostaria. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que coisa maravilhosa. Quarto defeito, egoísmo. Alguém já te disse essa expressão, o mundo não gira à sua volta, camarada? Se a resposta é sim, provavelmente você estava tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensemos apenas em nós mesmos e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. Primeiro eu, segundo eu. O oposto de egoísmo é altruísmo. E Jesus é o maior exemplo altruísta que podemos ter nas Sagradas Letras. Ele não pensou nele próprio, mas pensou em cada um de nós, tendo ido até a cruz, onde morreu pelos nossos pecados, reconciliando com Deus todos os que acreditam no seu sacrifício. A Bíblia nos confronta a amar os outros como a nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39, quando os fariseus fizeram a indagação qual é o maior mandamento, ele disse, são dois. E ele disse no versículo 39 de 22, Mateus, o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia nos confronta a considerar os outros superiores a nós. Veja o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas para isso acontecer, temos que amar a Deus em primeiro lugar e deixar que o seu amor perfeito transforme as nossas vidas, eliminando todos os vestígios de egoísmo.
Quinto defeito, ganância. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Algumas pessoas interpretam erradamente essa passagem bíblica dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso. Ter dinheiro não é o problema. O dinheiro é algo neutro. Pode ser usado para fazer coisas boas ou coisas ruins, depende da própria pessoa. Agora, amor a ele é que o problema é sério. Fica sério. A Bíblia fala de vários homens com muito temor a Deus e que eram bastante prósperos em termos de bens. Jó, Abraão, dois deles. O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Lucas capítulo 16, versículo 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde a importância nas nossas vidas. Tem gente que fala, meu Deus é o dinheiro. Tem gente que expressa isso. Algumas das maiores atrocidades cometidas nesse mundo são cometidas por causa do amor, a cobiça pelo dinheiro. Ame a Deus acima de todas as coisas e não deixe o dinheiro controlar a sua vida e sentimentos. E dessa forma, você estará mais próximo de Deus. Sexto defeito, ira. Ira descontrolada, que é o sexto defeito. Um momento de descontrole e ira pode ser suficiente para destruir vidas, a sua e a de outras pessoas, quando ela está descontrolada. A ira em si, ela não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nos irar, mas sem pecar. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perceba que tudo aquilo que estamos falando aqui nos defeitos são coisas que nós podemos consertar. Nós podemos mudar a nossa forma de viver, de encarar diante dessas situações. Há momentos na nossa vida em que é normal nos irarmos com alguma situação. Até Jesus se irou quando viu que os mercadores faziam negócio na casa do seu pai, Deus. O grande problema é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando a ira controla a nossa vida, aí nós automaticamente nos afastamos de Deus. Não há como manter a aproximação. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito e através dela nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. A palavra de Deus nos diz para sermos pacificadores e manso com as pessoas que estão à nossa volta. Tito capítulo 3, versículo 2 diz assim: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Então, fique tranquilo, fique atento. Sétimo defeito, imoralidade sexual. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19, diz assim: causando assim uma separação em relação a Deus. Olha só o que está escrito: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos?
tudo isso aqui não é nosso mais, é dele. A imoralidade sexual consiste em pecados sexuais. O sexo não é uma coisa má. Foi criado por Deus para ser vivido entre duas pessoas comprometidas com o casamento. Entenda isso. Por Deus ser o criador da sexualidade, ele determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é denominada imoralidade sexual, ou seja, pecado. Precisamos viver cheios do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Oitavo e último defeito, idolatria. Muitas pessoas não entendem o conceito de idolatria, dizendo que a idolatria é apenas o ato de adorar alguma imagem ou um outro Deus. Não é bem assim. A verdade é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil e, por isso, mais perigoso. A idolatria é colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não é necessariamente ser uma estátua, pode ser o seu pai, a sua mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, o seu líder religioso. Qualquer pessoa que assuma a importância que só Deus merece ter, está originando assim idolatria nas nossas vidas. Isso é pecado. Podemos não nos curvar facilmente perante outros deuses ou estátuas, mas muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança e a nossa confiança e nos curvamos em coisas que não são Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo a família. A família está abaixo de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida e Ele acrescentará todo o resto que você vier a precisar. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois de termos ouvido você, meditado comigo, compartilhado a respeito desses defeitos, será que algum desses defeitos tem feito parte da sua vida? Ore e peça a Deus para sondar o seu coração, pois Ele conhece você e quer estar bem perto de você. Se você se identificou em alguns desses defeitos ou algum dele, peça perdão a Deus e volte para o Pai, que está de braços abertos para te receber, para te abençoar. Deus é poderoso. Então, você e eu precisamos viver uma vida constante, para frente, sem olhar para trás, sem se apegar a coisas que são perecíveis, as coisas que passam. Só Deus está para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas permanecerão. Deus, ela está verbalizada através da palavra de Deus e encarnada através de Jesus Cristo. Então eu gostaria que você pensasse nisso e o Senhor possa te abençoar. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, quero pedir a bênção sobre este que está ouvindo, esta que está sintonizado neste momento, que sejam abençoados e possam refletir para que todos, ou seja, qualquer defeito que a pessoa esteja cometendo, ele possa se retratar, reconsiderar e estar no caminho da felicidade, da vitória, da autoridade, da graça, da bênção, da prosperidade, da saúde, da paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista analista, clínico, e eu trabalho, se você quiser uma ajuda terapêutica, eu posso lhe ajudar. Se você estiver com problemas de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, se você estiver com ansiedade, excesso de ansiedade, se você estiver com depressão, eu posso lhe ajudar. É só você me procurar e a gente marcar uma sessão terapêutica. Você pode me encontrar aqui
no YouTube, através desse canal Mensagens Edificantes. Por exemplo, neste vídeo você pode fazer o seu comentário, curtir. Se você não se inscreveu, se inscrever. E se você precisar de ajuda, você escrever nos comentários: eu preciso da sua ajuda. E eu vou entrar em contato com você, a gente vai ter um ponto de contato. Você pode me encontrar aqui no YouTube através desse canal Mensagem Edificante. Você me encontra no Instagram, você me encontra no WhatsApp, você encontra-me no Facebook, você me encontra, eu já falei Instagram, no WhatsApp também já falei, no Facebook, no Telegram e aqui também no YouTube, no canal Mensagem Edificante, tá? Eu sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. E eu quero dizer para você que eu estou feliz de ter estado aqui. Comente, clique, inscreva-se, ajude-nos, porque através de você muitas pessoas podem e devem ser alcançadas através desses vídeos. Esse vídeo você pode compartilhar, se você quiser compartilhar qualquer vídeo desse canal, você pode compartilhar, tá? Não há nenhuma hesitação, pode compartilhar, porque é para que o Senhor seja glorificado e a palavra de Deus penetre no coração, nos lares das pessoas, tá? Que Deus te abençoe, rica e poderosa e abundantemente.